Era pescador, tô tentando pescar. Agora tá chovendo. Bom, vou responder umas perguntas aqui do grupo. Quem quiser perguntar, entre aí, escoladelucifer.com.br. Eu tô dando prioridade para as perguntas feitas lá, visto que lá estão as pessoas que já entenderam a causa, que já querem ajudar. Nem todas podem financeiramente, mas algumas vêm e ajudam com sua dedicação, com seu esforço. Então eu vou responder lá, quem quiser entre lá no grupo, todas as perguntas serão respondidas lá, né? escoladelucifer.com.br, entre aí. E você pode conversar, se inscreva lá, você pode conversar com a galera, com o Vinícius, que ele normalmente está lá respondendo, e aí você pode dar um jeito de estar aqui, né? Às vezes você tem uma loja, você tem um sonho, você tem uma maneira de participar desse novo reino aqui, não só financeiramente, mas com a sua energia, com a sua dedicação, com a sua divulgação, com seus serviços. Você sabe fazer site, você sabe trabalhar com imagens, a divulgação, né? Você tem o seu canal, enfim, muito é nosso. A primeira pergunta era feita lá no grupo. A gente tem um grupo exclusivo de alunos lá, onde a gente está sempre conversando e todas as perguntas feitas lá serão respondidas. Entre também, não deixe de fazer parte disso. Mas vamos lá. Medo de ir pro inferno era a pergunta, né? Isso. Quem não recebeu, quem não está no grupo, o link do grupo tá no e-mail onde eu mando a senha. Tá lá embaixo, tem 2 links lá, são 2 links dos grupos. Tem gente que tá lá no site, tá lá nos grupos do site, não tá no grupo, né, no Telegram, que a gente usa pra comunicação ali mais próxima, né? Tem gente que não tá lá ainda, tem muito aluno só no site, então entra lá no grupo que é mais fácil pra perguntar. Pra ali responder. tá rolando mais conversa, tá mais... usar o sistema. Os links estão lá dentro do site mesmo, quem é aluno só logar e já vai ver lá, né? Os links estão no e-mail que vai a senha. Eu acho que tá em algum dos grupos lá de informação também, tem lá. Mas também dá pra mandar mensagem no site. Não falta gente pra ajudar. Então vamos lá. Primeiro, pra responder o medo de ir pro inferno, tem que ficar claro o que é o inferno. Muita gente acha que aqui tá a vida, o inferno tá lá embaixo, de uma maneira sólida, onde você vai ser torturado. Primeiro tem que ser compreendida essa questão que a gente já explica, né? Interpretação mental. Visto que tudo é um posicionamento ecoando, um posicionamento vibracional ecoando, né? Dependendo de si mesmo, dos seus pilares, para ter definição, referência de tempo, espaço, frente ou nada, a gente já está partindo do princípio em que nós somos a consciência, nós somos o ser interpretador, o ser se auto-reconhecendo no seu reflexo ao redor. Nós viemos de lá para cá, ali está o reino vegetal, né? Ali está o reino animal, mineral, tá tudo ali, reino da luz, se desdobra, ecoa, fica mais profundo, se compreende nas suas próprias ilusões, entre as buscas de alívio, né, e da fuga do medo, os paradoxos ali, o paradoxo inicial, né, o contraposto inicial, da fagulha se destacando do nada através do movimento. Esse eco vai se aprofundando, esse eco vai se tornando um tabuleiro mais ilusório. Para quê? Para distanciar mais a fagulha de luz do escuro do nada, né? Então ele vai aprofundando aquele eco da maneira autossuficiente que ele consegue fazer através da simetria. É o único caminho disponível frente ao vazio do nada. Se não fosse métrico, se não for autorreflexivo, não tem parâmetro de movimento, não tem parâmetro de velocidade, de tempo, não tem um tabuleiro para que aquele movimento perceba o seu destaque do nada, né? Ele fica estático, ele para. Se parar, volta a ser nada, e ele não aceita ser nada, porque o nada não existe. Se você vai no nada, você volta a ser algo, você se destaca dele, porque o nada é nada. Então já é o paradoxo inicial, que gera a consciência 3, que vê isso, o alívio e a dor, o movimento de encontrar companhia, de encontrar a própria luz que você é, vinda de ômega, né? Então você se destaca no alívio, quando você se vê, se movimenta, percebe que você não é o vazio ao redor. Então toda essa profundidade que vai gerando te confirma que, ok, todos os reinos anteriores estão em mim. Minha consciência está transbordando do reino animal, que transbordou do reino vegetal, que transbordou do reino mineral, né? Que transbordou do reino da luz ali, que já é os 12 pilares, 12 deuses do reino dévico acima do humano, mesmo ponto de encontro. Os pilares da consciência, né, que dá forma para Taurus. Assim sendo, tudo é um estado vibracional. Você tem um ponto vibracional, você tem um ponto de interpretação desse holograma. Diante de tudo que você discerniu, de todo o eco que sua alma tem, que sua consciência tem, você enxerga ao redor e interpreta os elementos que ali estão diante dessa faturação mental que você teve. Ou seja, uma tribo, ela vai olhar ao redor, vai ver um determinado pássaro, vai entender um sinal dos deuses, da natureza, porque aquela Taurus coletiva está acostumada a comungar com aquele holograma daquela maneira. Ele tem 1000 provas de quando ele viu aquele sinal aconteceu tal coisa. Ele tem 1000 testemunhas ali naquela tribo dele. Ele vai ter um monte de gente ali comprovando que tal erva, tal ritual, tal dança traz a chuva, traz o sol, traz a cura. Eles lidam com o holograma, né,
de maneira conjunta, onde o magnetismo individual, a interpretação individual da torus de cada um ali foca o mesmo ponto, né? Que cria a torus coletiva, modulando aquele holograma que reflete aquilo que todos estão posicionando, que todos estão criando, né? Então esse é o reino, né? Então a maneira como a gente comunga com o holograma nunca vai quebrar os pilares estáticos, físicos ali, reais, por assim dizer, que são as 12 cores. Isso não muda. Os ângulos paralelos a isso. O processo não muda, porque essa é a consciência atemporal. Mas o que isso cria diante da sua reflexão, visto que o escuro está de intervalo, separando o consciente coletivo, né, o atemporal, o imutável, né, da cocriação individual ali. Todos estão olhando para o escuro, sendo a Torus, a imagem e semelhança de Deus, a criação geral, mergulhando no vazio, para se compreender, para se reencontrar desde lá do começo. Deus chega no final, na onipresença, onipotência, onisciência, aquele é o momento eterno. Mas aquilo ali não pode ser tudo, porque ele vê que não é nada, então ele tem que manter o movimento. Como manter aquele movimento, aquele corpo dele que entendeu tudo, que posicionou os ecos para sintetizar uma direção? Como se manter? Ele tem que manter o passado acontecendo para continuar simétrico. O que é a simetria? O triângulo foi pro futuro sem perder o passado, a reta tá lá ainda, o ponto tá lá ainda, né? Não muda. O quadrado também mantém o triângulo tá lá ainda. A simetria é justamente ir pro futuro sem perder passado e presente. Deus faz isso. E o que mantém o passado e o presente? Nossas experiências, nossas consciências, os nossos momentos, reconhecendo as emoções, relembrando dos posicionamentos que nos ensinam a ser o que somos, ou seja, que nos relembra a ser simétricos, de volta para casa, a felicidade que buscamos, o alívio que buscamos. Então isso é o que somos. Diante disso, quando você sai desse alívio, você queima no escuro. Você vai ver aquela simetria, não refletir o alívio que se auto-enxerga, ou seja, vai encontrar o nada, vai encontrar o desfazer, vai encontrar o momento que dá desespero, porque você não se vê. Você volta pro momento alfa, onde é a morte, aquele momento desesperador, é desprazeroso, ao contrário do alívio da simetria. Então esses dois pontos só existem simultaneamente, né? Então percorrer o inferno é algo que, como consciência coletiva, nós temos que fazer, ao mesmo tempo que como consciência individual. Sem perceber o inferno, você não reconhece a luz. Sem passar pelo escuro, você não vai saber o que é a luz. Sem a direita, não a esquerda, vice-versa. Sem o baixo, não ao alto. Nossa consciência precisa percorrer as emoções para poder se destacar daquilo que já é ela. Para ela poder ver que, caramba, se para é nada. Ela sente isso. Mas como ela entende isso? Como ela sabe o que é ela e o que é o nada? Como ela posiciona isso para que aquele autorama seja estático, para que ela não fique caindo toda hora naquele desespero? Ela precisa ficar percorrendo aquilo que o eco já percorreu, já se encontrou. Aquela simetria única, o caminho único que posiciona a autossuficiência, né? A autocriação. Isso é Deus, é o corpo da luz. É a angulação, né, coerente e simétrica, que é a única escolha para aquela fagulha de luz não se perder. Né? A manutenção disso é passar por essa estrada o tempo inteiro, limpando ali o que cresce, o que suja, mantendo vivo aquele autorama que nos leva para a luz, que nos leva para nós mesmos, depois de perceber os ângulos daquilo que somos. Então os teatros fazem isso. Os teatros mantêm nos chakras da Terra, nos reinos, né, separam ali perspectivas, maneiras de lidar com o holograma, para que todos nós passemos pelas possibilidades de interpretar aquilo. Então comunguemos, criamos novos reinos que comungam, criam novos reinos, e interpretando aquele holograma de várias maneiras, lidando com a vida de várias maneiras, vamos chegar à síntese, de que é a maneira ideal, porque é aquela que buscamos, de onde viemos. E assim plasmamos o reino da luz, que já é a luz que éramos e somos, porque o reino da luz tem 1000 anos, em termos temporais, mas ele é eterno, em termos conscienciais. Lá no reino de 1000 anos, a consciência está na nossa mão, o holograma está na nossa mão. Então a gente mergulha no tempo, para cima e para baixo. O tempo se torna ali algo maleável frente à nossa interpretação consciencial. A gente vai entender que o tempo é uma perspectiva individual de interpretação, através das referências ali posicionadas. Nós podemos mergulhar em todo aquele processo consciencial que aconteceu para chegarmos até aqui. A gente sabe que é o quê? Tudo o que existe, tudo que nós decoramos, tudo que nós sintonizamos são, de alguma maneira, pacotes de informações que estão definidos, que aconteceram, que estão ecoando em algum lugar, seja em memórias, em visões, em vídeos. São, assim como você pode reproduzir na tela de um computador, seja áudio, som, imagem, né, você também pode reproduzir na sua memória, apenas modulando aqueles ângulos de informações. Então, através do número binário, que é luz e não luz, no computador, ele faz todas as cores, faz todos os ângulos ali, faz todos os números, que dá a matemática necessária para que os pilares ali, né, que dependem um dos outros, a matemática depende um do outro. Sem o inicial não tem o 2, não tem o 3, não tem o 4, né? A matemática é justamente esses pilares se posicionando. É a interpretação deles, através da linha lógica, né? Então, quer dizer, você, através disso no computador, gera tudo, cria tudo. São dados posicionáveis. Então, nós podemos, sim, sintonizar, né, esses ecos que nos fazem experimentar aqueles pacotes de informação e emoção. Então, se você botar um óculos 3D, se você mergulhar, daqui a pouco só vai ser um negocinho, um adesivinho que eles colam aqui, você sintoniza o seu cérebro ali, a ressonância elétrica, eletrônica, que é o que acontece no seu cérebro.
São pulsos químicos e elétricos. Então, é só simular essas sensações, você está imerso consciencialmente em todo aquele mundo, aquele holograma, agora criado daqui para lá. Então veja, nós já temos a capacidade, nós já conseguimos modular o holograma a partir da sua base da luz. Isso está vindo do digital para cá, cada vez mais o holograma, daqui a pouco vai ser nosso tecido, daqui a pouco tudo é maleável, daqui a pouco a consciência fica muito vulnerável frente a tudo isso que se remodula. Vai ser como se a humanidade inteira tivesse tivesse drogada, numa pilha consciencial de cogumelo, de LSD. É muito fácil modular, reinterpretar tudo e duvidar de tudo, né? Quanto mais isso acontece, quanto mais as pessoas perdem a emoção, a sensação do inferno, que é o tema desse vídeo, mais as pessoas vão se perder na experimentação, que tudo é real, tudo é possível. Então, quando a gente esquecer do inferno que a gente vai sofrer, já sofreu nessas guerras, né? Que vai fazer esse trauma emocional que nos faz manter a verdade ali, né? Eu sei que tem tal sensação, tal emoção, mas vale a pena deixar de lado certos alívios, certos prazeres, ou então posicioná-los da maneira ideal para que não pese mais por outro, porque a gente conhece o resultado do egoísmo. Querer mais alívio do que plantado. O resultado do egoísmo é a injustiça, que gera as guerras, que gera todos os males. Então a gente sabendo disso, por trauma, de sofrimento na alma, nos faz plantar com amor e coragem, né, o nosso reino e defendê-lo por algum tempo, né? Mas só esse trauma, que é um inferno justamente. E é onde os judeus já não estão há muito tempo. Esses falsos judeus já dominaram esse ponto, essa síntese matemática, acham que dominaram com a lógica toda essa troca, né? Ficam ali simulando todo um teatro para que a humanidade queime naquele caos. Com a falta de sabedoria, eles caem em adultério, eles caem em assassinato, eles caem em traição, morte, em roubo, em todos os pecados. Logo, são as vítimas da simetria, porque o pecado quebra a simetria da justiça, te joga no nada, te faz cair pro inferno. Então eles te tiram conhecimento para você ficar repetindo, para que você fique ali sendo vítima das emoções animais, coisa que eles já dominam. Então eles ficam no paraíso, colhendo tudo que produzimos ali no inferno. Nosso desespero, nosso medo nos faz abaixar a cabeça, e trabalhar da pior forma, fazer os piores serviços que eles não querem fazer. Nós somos ali a engrenagem, a máquina, né, sofrendo, vivendo, para produzir vida para eles na frequência mais elevada ali no paraíso. Mas eles já se esqueceram do valor desse paraíso, porque faz tempo que passaram pelo inferno. Então, esquecendo disso, eles transbordam suas consciências e começam a olhar aquele processo como algo lógico, simplesmente. Entendi o que é este Deus, entendi o que é isso. Eles têm tempo para isso, têm vida para isso. Já usaram todos os prazeres, eles não estão mais aproveitando a vida da terra, a glória da terra que Deus prometeu e deu. Não, isso para eles tanto faz. Já consumiram tudo o que queriam, que podiam. Já tiveram todos os prazeres com todas as mulheres que podiam, que queriam. Agora eles partem para pedofilia, para sujeira, para roubo, para dor alheia. É isso que dá prazer para eles, isso que é novidade para eles. Então aplicam a guerra, aplicam a tortura, querem cumprir as profecias por ego, querem estar no topo da história humana para serem lembrados e relembrados, se mantendo ali nas consciências lineares que dominam todo esse teatro, enquanto nós morremos nas perdições das nossas memórias embaralhadas, das nossas dores, dos nossos ecos, de traumas e sonhos que nós nunca entendemos. Então eles mantêm essa zona aqui embaixo, para que vivam ali em cima, né? Usando o fruto do nosso trabalho pelas guerras que expandem ali o centro deles, né? Que está há 5 mil anos ali nesse processo, que é Israel, para que nós de fato tenhamos em todos os outros reinos ao redor de Israel comungado, sofrido, para que possamos então hoje nos unir e mostrar para eles o que eles se tornaram. Graças aos nossos karmas, graças aos nossos defeitos, para nos adestrar, para que transbordássemos a eles. Eles hoje estão podres. Esses falsos judeus cabalistas já não acreditam nem mais em Deus, na justiça, na hierarquia. Só uma matemática fria. E o seu ateísmo pensa poder dominar isso. Com seus sacrifícios, com os seus processos de trocas energéticas, vibracionais, simulam todo aquele organismo que reposiciona as perspectivas, dominam, usurpam o processo para que nos deixem aqui iludidos, para que nos deixem no pior local, né? na pior polaridade, para que eles tenham o alívio. Mas aí eles esquecem, o alívio se vai, porque o alívio não está presente lá ou cá, o alívio é movimento. Então o inferno é perspectiva, assim como o paraíso. Então o medo de ir para o inferno é o medo de você ter aquilo que você merece, é o medo do pecado, daquilo que você cometeu conscientemente, daquilo que você sabia que era errado fazer, mas fez porque era mais prazeroso, mais aliviante. O seu medo é o medo de encarar quem você é, sua inveja, teu orgulho, teu ciúme, a tua traição. É medo de encarar aquilo que você mereceria ter. Mas você é um eco falho para que Deus seja sábio e justo, para que Deus conheça as tuas possíveis falhas e seja perfeitamente eterno. Ele lhe perdoa e faz um sacrifício, ele mesmo, com a justiça em sua mão, podendo
conter a injustiça, podendo absorver e reciclar a injustiça, o momento da morte, onde aquela simetria não faz sentido, onde tudo se desfaz, onde tudo é nada, nada vale, onde o todo, o ômega se torna alfa e tanto faz. Só Deus pode segurar aquilo com a precisão necessária para conectar as linhas do tempo e fazer a justiça brotar do caos, para vencer a morte. Então ele mergulha com toda a sua coerência do outro lado, na ilusão, no inferno, passa pelos piores momentos, pelos portais ali, pelas emoções gerais que destroem a honra do homem, que destroem o amor do homem. Ele passa momento por momento e segura e vence, para provar para todos que é possível, que a simetria é coerente, vale a pena, é digna, e a justiça existe e é eterna. E ao invés de crucificá-los por isso, ele acima vos faz crianças, vos perdoa, e ele mata o único justo que mereceria viver, para que você entenda que o seu erro é fruto do erro deles, que tinham a verdade na mão, e em vez de plasmar glória, honra, justiça e amor a Deus, plasmaram mesquinharia, querendo ficar no trono para sempre, querendo evitar a perspectiva do caos e inferno que um dia voltariam a ter, querendo usurpar o processo, querendo ser maiores que Deus. Mas não, eles não são. E eles serão jogados de novo no inferno, na dor, no desespero, para então, por medo e covardia, novamente se ajoelharem e amarem e honrarem a Ele. E dói muito em Deus ter a honra e o amor deles por medo, por interesse. Mas é só assim que esse povo ali do meio, com sua mesquinharia, nos permite transbordar e vir a Deus por amor. Nós voltamos para casa por amor, por entendimento, por honra, por gratidão, por justiça. Mas nós só fomos capazes de perceber isso para voltarmos para casa como companheiros de Deus, como vozes ao redor dele, porque os judeus foram ecos que ecoaram o pior de Deus, as falhas humanas, para que nós pudéssemos ser companhias ao seu nível, para que ele não estivesse só. Esse é o reino dévico, esse é o reino da luz. Nós, entre anjos e demônios, nos tornamos deuses, para que pudéssemos compartilhar um pouco da sua grandeza, para que a sua obra não fosse contemplada só por ele mesmo, para que você, por amor e por honra, por justiça, entregasse a grandeza que ele merece, e visse que ele é o colo que você precisa, não o rei que te pisa. Ele é um rei que te levanta. Agradeça, ame-o, pois ele é você. Ele é o seu amanhã, o seu sol. E graças à grandeza dele e ao escuro que ele carrega, você tem luz para te guiar. Então o inferno não está lá, cara. O inferno está em você. Encare-o e clareie-o com a sua luz. Porque quem mais pode clarear o inferno, aquele escuro, sombrio, senão nós, os maiores, de dentro para fora? A grandeza é a luz que você permite ter. Porque a mesma luz está em todos. Todos podem ser tão grandes quanto Deus agora. Deus está nelas. O alívio, a felicidade é conhecida por todos. Da mesma maneira. Ninguém precisa explicar para um ou para outro o que é o alívio. Nós conhecemos do mesmo jeito. Quem limita esse alívio é você. Quem limita a grandeza dessa felicidade é você. O seu egoísmo. A sua cegueira. A sua tentativa de já estar pronto. De não precisar de ninguém. Aceite que você é parte de algo eterno. Aceite o teu tamanho. Então, de repente, você vai ver que é muito maior do que pode imaginar.